Olá, meus queridos. Eu falei que eu ia voltar em breve. Cá estou eu. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento com o auxílio da astrologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi bastante pedido aqui para mim, o TDAH, mas antes eu quero dar os recadinhos. Bom, eu deixei disponível aqui na minha conta no YouTube, no meu canal, um curso inteiro de astrologia básica. São 20 aulas e eles estão disponíveis para você totalmente free. Então, se você não conhece nada de astrologia e quer conhecer um pouquinho, fique à vontade para conhecer. Agora, se você já conhece e quer mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, eu tenho um curso sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais pela visão da astrologia. Esse eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo também o caminho para você encontrar os links de acesso do curso. Se você quer acompanhar meu trabalho, também vou deixar disponível aqui os links para você me encontrar nas redes. Se você quiser fazer seu mapa comigo, eu atendo online. Vou deixar aqui, ó, nesse e-mail você pode conversar comigo e a gente faz aí o seu mapa. Bom, também de tanto falar sobre isso, né, como que a gente se emociona, como que a gente interpreta as nossas emoções, acabou nascendo o meu livro, Emoções e Sentimentos. Esse é um livro onde eu falo sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção e como que a gente acaba lidando com isso. E agora eu estou lançando o meu novo livro, esse daqui, Psicopatia como Herança. Esse é um livro onde a gente vai discorrer sobre alguns transtornos de comportamento, tendo como base a explicação da neurociência, os processos reencarnacionistas e a astrologia, que é a base do meu trabalho, tendo como base a história de uma família, certo? Bom, vamos então ao que interessa. Bom, atendendo a pedidos, né, vamos falar hoje sobre o TDAH. Ele é tão falado e também tão autodiagnosticado, né, que eu achei que essa foi uma excelente sugestão. Embora eu já tenha alguns vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco sobre isso, eu acho que vale a pena a gente frisar, né? Por que eu já falei de outras vezes sobre o TDAH? Porque nenhum transtorno de comportamento vem sozinho. Ele sempre vai vir acompanhado. Então, só para a gente entender do que eu tô falando, vamos entender hoje sobre o TDAH. O TDAH, ele é um distúrbio de deficiência de atenção e hiperatividade. Ele é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, então isso quer dizer que é um problema neurológico. E se é um problema do neurodesenvolvimento, é também um indicativo de que existam outros problemas psiquiátricos ou outra deficiência cognitiva também. Então aqui já fica o primeiro sinalzinho de alerta para quem gosta de se autodiagnosticar com o TDAH, porque ele nunca vem sozinho. Então se você acha que você se encaixa em alguma descrição dos sintomas de TDAH, procura também uma ajuda especializada, porque é bem provável que você tenha algum outro problema também. E, continuando, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de que uma exposição excessiva para ambientes estressantes, isso tudo pode causar alguns sintomas que podem ser bem ali, facinho de ser confundido com o TDAH, certo? Mas voltamos ao estudo do nosso caso. Esse é um distúrbio que ele aparece logo na infância, geralmente na idade escolar. Então, parte da avaliação do diagnóstico é identificar quando que começaram a aparecer esses sintomas. Mesmo que uma pessoa ela seja diagnosticada só lá na idade adulta, é muito importante saber se essas características já existiam ali na infância, porque às vezes o que uma pessoa acha que é TDAH pode ser outra coisa, como eu acabei de falar. Normalmente, a gente vê nessas pessoas dificuldades de aquisição e retenção de informação e a aplicação dessa informação como um conjunto de habilidades. Tá? Então, são pessoas que têm dificuldade de permanecer numa mesma tarefa por muito tempo, dificuldade de ficar sentado, dificuldade de ouvir uma conversa, então eles acabam interrompendo muito a fala dos outros. Parece que eles não ouvem, né? Eles estão sempre prontos para rebater. Aquilo que você acabou de falar já não interessa mais. Então, eles têm dificuldade de esperar a vez deles de falar. Costumam ser bastante desatentos, perde as coisas, perde o material, esquece as coisas onde vai, começa a fazer um monte de coisa e não termina nada, tem às vezes uma demonstração de raiva mais descontrolada, porque às vezes eles acham que não estão sendo atendidos ou não estão sendo entendidos. Algumas vezes eles acabam demonstrando um nível cognitivo que seja mais incompatível com o grau de desenvolvimento que eles estão. Isso porque
a desregulação da atividade dopaminérgica dessa pessoa não traz um controle inibitório muito saudável. Eu não vou entrar muito no detalhe de como que a neurociência explica isso, mas muitos estudos já apontam para uma diferença nos sistemas, tanto o dopaminérgico quanto o noradrenérgico, como uma diminuição ou uma estimulação excessiva da atividade do tronco cerebral. O fato é que quem tem o TDAH tem dificuldade com o próprio controle inibitório, então a capacidade de julgamento fica comprometida, eles têm uma dificuldade de saber quando que é hora de parar, quando que é hora de fazer, quando que é hora de distinguir o certo do errado, tem uma dificuldade na execução dos planos, ou seja, tem uma dificuldade com a assertividade. Os transtornos de desenvolvimento neurológico, eles podem envolver disfunções em um ou mais fatores ao mesmo tempo. Então, atenção, memória, percepção, linguagem, resolução de problemas e, consequentemente, uma interação social acaba ficando comprometida. Alguns especialistas, anteriormente, eles consideravam o TDAH como um transtorno comportamental, provavelmente porque as crianças, né, que eram mais identificadas nisso, acabavam apresentando um comportamento muito negligente, muito impulsivo, muito ativo, excessivamente ativo, porque os transtornos de comportamento, eles nunca vêm sozinhos, né? E os transtornos que costumam acompanhar o TDAH, particularmente, tem relação com o transtorno opositor desafiador, com o transtorno de conduta. Isso é muito comum. Também tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o transtorno opositor e o transtorno de conduta. Vou deixar aqui, né, para você procurar depois e ver o vídeo. Eu já ouvi em algumas aulas que eu estava fazendo, acho que foi no de pós-graduação, que antigamente acreditava-se que o TDAH era uma doença inventada pela indústria farmacêutica para vender remédio. Mas hoje a ciência já consegue comprovar que existe sim uma disfunção neuronal, portanto os fatores genéticos e principalmente os epigenéticos, eu sempre falo disso aqui, são muito importantes. O TDAH ele afeta entre 5% e 15% das crianças. E são crianças que têm uma redução da parte global da substância cinzenta em torno de 5% a 15%. Não, desculpa, gente. Pera, eu me distraí com o barulho do vizinho. Vamos recapitular. O TDAH, ele afeta de 5% a 15% das crianças. E são crianças que têm sim uma redução da massa cinzenta, portanto, existe como a gente fazer alguns exames para chegar no diagnóstico. Atualmente, alguns especialistas acreditam que o TDAH está sendo sim superdiagnosticado, e em grande parte por conta desses critérios de avaliação que acabam sendo aplicados de maneira assim bem imprecisas. Mas de acordo com o manual DSM-5, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais, são 3 tipos: hiperatividade e impulsividade, que são predominantes, desatenção predominante ou um combinado desses 2 fatores. No geral, o TDAH é cerca de 2 vezes mais comum nos meninos, embora os índices variam ali de acordo com o tipo, tá, da apresentação desse TDAH. O tipo predominante acaba sendo o hiperativo e o impulsivo, que ele ocorre até 9 vezes mais entre os meninos. Isso não quer dizer que as meninas não tenham também, mas é mais frequente nos meninos. O TDAH ele não tem uma causa única e específica, mas os fatores genéticos são sim alguns marcadores, e os epigenéticos, como eu já falei anteriormente, são fatores assim de extrema importância. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do TDAH inclui ali um prematuro, né, aqueles nascidos ali com menos de 1,5 kg, traumatismo craniano, deficiência de ferro na primeira infância, aquela apneia obstrutiva, né, que faz com que a pessoa fique algum tempo sem respirar direito, uma exposição ao chumbo, ou também a exposição fetal ao álcool, ao tabaco, ou a substâncias... Gente, me fugiu o nome, tipo cocaína, que deixa a pessoa mais, né, cheia de adrenalina, muito, não sei nem se seria esse o termo. Mas o fato é que assim,
O TDAH tem lá o marcador genético, tem lá as questões externas que podem contribuir para isso, mas ele também está muito associado a experiências na infância. Então, pouco mais de 5% das crianças que têm ali o marcador genético do TDAH tem uma lesão neurológica. Então, isso significa que os ambientes, tanto pré-natal quanto da primeira infância, pode ter um grande impacto para o desenvolvimento do TDAH. Na verdade, não existe uma função psíquica que seja isolada da outra. Nas nossas funções, elas atuam em conjunto, portanto, não existe uma alteração patológica que seja localizada, que seja única e que seja responsável por algum fator. É sempre um conjunto de função que acaba se alterando. E por esse motivo que um transtorno de comportamento ele nunca vem sozinho. Porque é sempre uma pessoa como um todo que acaba adoecendo, não é uma parte específica. É um conjunto de fatores, um conjunto de funções. É uma pessoa que acaba adoecendo. Nesse caso, que a gente está falando ali do TDAH, é muito legal que isso fique bem claro, que não se trata só do hiperfoco, nem só da hiperatividade, nem só da desatenção. Tem muito mais coisa envolvida ali. E com certeza uma pessoa que é diagnosticada com um TDAH também tem outros transtornos de comportamento, porque a gente está falando de uma disfunção neuronal. E é bem provável que esse TDAH diagnosticado nessa pessoa seja só a pontinha de um iceberg que é muito maior. Então vamos ao mapa. Vou colocar ele aqui, vou até chegar um pouquinho mais de ladinho aqui. Aí. Bom, vamos ao mapa então. Vamos abrir ele aqui para eu poder... Deixa eu abrir ele para eu poder achar. Aqui. Bom, essa é uma pessoa que recebeu o diagnóstico de TDAH já na idade adulta. Então, essa pessoa começou a ter muitos problemas no trabalho, muitos atrasos, dificuldade de cumprir metas, cumprir horários. E aí ele acabou procurando um psiquiatra. Esse psiquiatra encaminhou essa pessoa para um psicólogo e foi assim, alguns anos, até que no final de 2019, essa pessoa conseguiu receber o diagnóstico de TDAH. Ponto. É claro que os problemas com metas e prazos não eram os únicos dessa pessoa. Ele tinha muitos problemas de relacionamento, mas ele não conseguia saber exatamente qual que era a extensão da responsabilidade dele dentro das relações. O diagnóstico, claro que ajudou muito, mas o autoconhecimento sempre foi e sempre vai ser a parte mais importante de um diagnóstico, porque a terapia ela acontece depois do diagnóstico. E depois que você sai da sessão de terapia, é que vem a parte mais importante, que é o seu autoconhecimento, é o seu momento de se permitir viver uma transformação pessoal a partir daquele diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença, ele é uma porta que se abriu e a partir dali a gente vai começar a buscar um melhor jeito de funcionar de acordo com aquele diagnóstico. Bom, feita a introdução do caso, a gente está falando aqui de um Sol em Peixes com ascendente em Gêmeos. Só por isso já mostra o quanto que é difícil para essa pessoa estar 100% presente. Se vocês olharem na tabela de elementos, vocês vão ver que é uma personalidade com muita água e muito ar no mapa. Pessoas que têm muita água no mapa são pouco práticas, excessivamente emotivas, as reações emocionais acabam sendo muito exageradas, um excesso de emoção. E as pessoas que têm muito ar no mapa, fala muito, pensa muito, analisa muito, então são muito nervosas, são muito mentais, acabam sofrendo ali com a hiperatividade mental. Essa característica do elemento ar, a gente observa no ascendente dessa pessoa que é em Gêmeos, com a lua em conjunção com o ascendente. É uma lua de casa 12, mas é uma lua que está conjunta com o ascendente. Isso sugere uma expressão muito marcada pela emoção e por ações instintivas, ou seja, como um reflexo de comportamento, né, que está tão enraizado ali dentro daquela pessoa que se apresenta até de uma maneira mais impulsiva. Existe uma oscilação no humor, na forma dessa pessoa encarar a vida. A lua em Gêmeos, por natureza, já fala sobre um excesso de atividade mental, sobre uma agilidade, uma versatilidade de ideias dessa pessoa. Então, se é uma lua que está limpinha, né, que está bonita, boa, pode trazer um monte de coisa bacana para essa pessoa, inclusive até a questão relacionada com a popularidade. Mas, como no caso dessa pessoa aqui,
é um excesso de atividade que não foi muito bem direcionado lá no início da vida. Lembra quando eu falei que as questões epigenéticas são bastante importantes? Esse é um caso. É um caso onde uma pessoa nasceu com um bom potencial e também com marcadores genéticos relacionados ali com o TDAH e outros complicadores mórbidos. A vida na infância provavelmente foi marcada por algumas questões um pouco perturbadoras, e é nesse ponto que o fator epigenético mostra lá toda a sua força. Observem aqui que nós temos uma Lilith na casa 4. A Lilith na casa 4 do mapa acaba mostrando uma dificuldade, né? A Lilith fala sobre uma dificuldade que a gente tem de perceber as questões daquela área, porque é um oculto, e a gente está falando de uma casa 4, né? Então, é um ponto que acaba deixando um pouco insatisfeito. A casa onde a Lilith está indica a sombra dela, a sombra como ela se manifesta na vida dessa pessoa. Mostra um contexto em que as questões da sombra dela podem se tornar predominante, mas a expressão dela na prática acaba sendo um pouco difícil de perceber pela própria, né, por nós mesmos, porque todo mundo tem a Lilith no mapa em algum lugar. Então, assim, aonde você tem a sua Lilith é um lado onde tem essa sombra, mas que acaba sendo um pouco difícil da gente perceber pelo próprio fato da Lilith falar sobre uma parte oculta, uma sombra. E a gente já pode imaginar o quanto que é difícil acessar a informação que ela representa. No caso de uma Lilith na casa 4, a gente está falando de uma sombra que está enraizada na forma de identificação excessiva com a família de origem. Existe um nó ali naquela relação. E com isso, as relações com pais, especialmente com a mãe, porque ele tem uma lua na casa 12 que também sugere ali alguma coisa mais conflituosa, essas relações elas acabam sendo um pouco mais difíceis, né? Existe uma tendência dessa pessoa, desse mapa aqui, acabar ficando um pouco presa nessas relações. Uma incapacidade de perdoar ou de esquecer e seguir em frente. E quando a gente está falando de uma análise emocional, ou quando a gente está analisando um fator emocional como desencadeador de comportamento, a dificuldade de perdoar pode ser um indicativo de uma alma muito presa a remorsos, a sensações de culpa, de arrependimentos. O remorso é uma emoção que ela está ligada a uma crença de ter cometido alguma infração moral. Tanto a etimologia da palavra dá uma ideia de que é uma emoção dolorosa que provoca constrangimento, e isso vem para a consciência, o pensamento de ter agido mal de alguma forma. Em outras palavras, sentir o remorso é se sentir culpado, mas ainda assim é uma culpa que busca uma justificativa para esse erro. É como se sentir o remorso fosse uma justificativa para se prender na autopunição, como se aquilo fosse ajudar a conquistar um perdão. A autopunição também é uma forma clássica de obsessão, e a obsessão é uma fronteira muito perigosa para a loucura. É um comportamento errático, né, de falta de atenção, de falta de necessidade, de falta de saber estabelecer a necessidade, ou onde esconde essa fuga, acaba escondendo essa necessidade obsessiva de fugir, e fugir de si mesmo, fugir das responsabilidades, fugir da realidade, fugir da vida. Então, inconscientemente, essa pessoa acaba criando uma cortina de fumaça ao redor para evitar de olhar para suas próprias cobranças interiores. Mas a mente humana sempre vai encontrar uma forma infalível de fazer valer o seu próprio poder evolutivo ou o seu próprio propósito evolutivo. E é nesse ponto que o conflito interno entre querer fugir e o querer seguir transforma a vida da pessoa num caos. E aí acaba gerando esse comportamento de fuga e de atitudes impulsivas. Então, a Lilith mostrando muito disso, né? Você vê que é uma Lilith que faz um trígono com Marte. E lembra que eu sempre falo aqui no canal que o trígono é um aspecto fluido. Ele só vai deixar fluir aquilo que já existe. Se o que existe é bom, vai fluir coisa boa. Se o que existe é ruim, vai fluir coisa ruim, porque o aspecto ele mostra uma naturalidade naquela expressão. No caso do envolvimento dessa Lilith com Marte, pode demonstrar também problemas com violência,
com ações movidas pela impulsividade, a dificuldade do domínio da raiva. Então é preciso tomar muito cuidado com esse aspecto, principalmente com os instintos violentos, com os instintos raivosos. Lembra que eu falei também lá no início do vídeo que o TDAH ele pode ter relação com o transtorno opositor desafiador? Então, aqui existe a possibilidade de essa pessoa ter apresentado algum comportamento opositor na infância, e quando ele era corrigido pelos seus pais, especialmente pela mãe, ele se sentia invadido e entendia a mãe como um problema ou como alguém que não amava ele. A gente também observa, né, que o Marte, a gente observa esse comportamento de essa raiva velada num Marte retrógrado, num Mercúrio retrógrado em Escorpião. Também tem muito dessa demonstração de uma raiva que não é expressada. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Bom, esse é um Marte de casa 12, então as ações dessa pessoa são escondidas, ou por se tratar ali de uma casa que fala do inconsciente, as ações dele são motivadas por fatores inconscientes. É um Marte em Gêmeos, uma casa de água. Então a assertividade dele é totalmente comprometida e não dá para negar o quanto que essa pessoa também é muito sensível ao ambiente, o quanto que ele acaba absorvendo coisas do ambiente. Então ele pode se moldar de acordo com o ambiente. Ele pode tanto se apresentar como uma pessoa dependente, como uma pessoa que cria dependências, por exemplo. Ele pode tanto se apresentar de acordo com a necessidade do ambiente, o que pode ser positivo para um ponto, né? Para as mentes mais amadurecidas, pode ajudar no lado profissional, você conseguir se moldar de acordo com o ambiente, para você conseguir pertencer ou conseguir extrair informações de acordo com aquilo que você está apresentando. Mas essa habilidade em mentes menos amadurecidas pode significar a facilidade para fugir para dentro do seu próprio universo particular, às vezes, se perder dentro das várias subjetividades, das várias incoerências, das várias situações inconcretas, né? O clássico comportamento da falta de foco e da distração que a gente vê muito no TDAH. Esse é o Marte que ele faz uma quadratura com Mercúrio que está em Peixes, então ele pode ser rápido de mente e de palavra, mas com esse Mercúrio em Peixes é certo que a boca não acompanha. Isso também pode ser um comportamento bem clássico de quem tem um TDAH. Parece que o pensamento some, é mais rápido do que a boca consegue acompanhar. Por isso que às vezes eles interrompem a fala dos outros, né? Porque ele não sabe a hora de falar ou de parar de falar, o medo do pensamento escapar. Quem convive com um TDAH já deve ter percebido o quanto que eles falam assim, deixa eu falar, não, deixa eu falar, sabe? Parece que eles nem estão escutando o que a gente acabou de falar. E aí eles já emendam uma coisa que já estava na cabeça deles, já não tem mais nenhum sentido com o contexto daquilo que estava se falando no meio da conversa. Então esse é um ponto. E também essa quadratura, ela acaba sugerindo também uma dispersão de energia, uma falta de direcionamento, falta de foco. Quando é uma mente ágil, né, assim, do mesmo jeito que é uma mente ágil, nem sempre ele consegue ser agradável, porque tem essa dificuldade da fala, ele pensa, né, a mente funciona muito mais rápido do que a boca acompanha, e essa rispidez, até esse movimento assim mais da mente ágil, que eu não queria usar essa palavra, mas é a que me vem, de uma fala mais dura, de uma fala mais agressiva, de uma fala mais, né, essa tendência de interromper o raciocínio dos outros, e ser super sincero, né? Não é que ele está sendo grosso por ser ríspido, por ser mal educado, ele só está sendo super sincero, porque é uma falta de filtro que tem ali no TDAH. Isso pode não ser muito apreciado pelas pessoas. E olha aqui, nesse caso aqui, a gente tem um Mercúrio de casa 9, que é a casa das filosofias, e do sincericídio de Sagitário. E um Sagitário, aliás, que está governando a casa 7 dessa pessoa, né? Então as relações
podem ser marcadas por esse sincericídio. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que é uma pessoa que tinha outros problemas de relações, mas ele não conseguia entender qual que era a dimensão da responsabilidade dele? É isso, tá? Ele tem essa tendência da comunicação dele disseminar essa dificuldade aí nas relações. Bom, ainda sobre essa quadratura, eu queria falar mais algumas coisas. É um Marte de casa 12 com um Mercúrio de casa 9. O outro fator que me chama a atenção aqui é a tendência a mentiras. O Marte na casa 12 sempre vai sugerir ação escondida. E quando ele envolve o Mercúrio num aspecto, né, desafiador, ainda mais se esse Mercúrio está na casa 9, que é uma casa que fala sobre as leis morais, esse é um fator que deve ser analisado em terapias assim com muito cuidado, que é essa tendência da mentira. É o mentir para o auto-engano, para evitar discussões, ou é uma mentira para persuadir, né, para querer enredar as pessoas, para querer envolver as pessoas. Como ele também tem, olha aqui, acabei de olhar aqui, ó, uma Vênus em trígono com Plutão, uma Vênus em peixes, ou seja, ele não tem uma forma definida quando se trata de se relacionar. Ele pode ser alguém que não mede esforços para agradar, especialmente quando ele quer alguma coisa em troca. E mentir para conquistar os seus objetivos pode se tornar uma arma. Lembra que eu falei de novo lá no começo do vídeo sobre as comorbidades que podem acompanhar o TDAH e que essa pessoa já apresentava lá na infância a tendência do comportamento opositor desafiador? Esse pode ser o mapa de alguém que tem mais de um transtorno de comportamento. Esse aspecto de quadratura de Mercúrio com Marte, somado a um outro encontro importante de Vênus e Plutão, pode sim sugerir uma tendência dessa pessoa de desenvolver problemas no relacionamento por conta de um traço mais narcisista. Para quem não sabe o que é esse transtorno de comportamento opositor, de novo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho sobre o que é esse, é o TOD, e o porquê que isso está relacionado com o comportamento narcisista, tá? Procura esse vídeo que é bem interessante. Uma outra observação, esse sextil que tem entre Mercúrio e Urano, isso sugere uma tendência dessa pessoa para falar sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. E dessa forma ninguém consegue acompanhar o raciocínio dessa pessoa. Ele pode gostar de ser provocativo, de provocar uma situação ali, mas ele se desvia do assunto quando ele vê que de repente ele provocou e ele foi pressionado, foi contestado, ele se desvia e aqui, olha, mais um indicativo desse comportamento desafiador aparecendo. Além disso, ele tem uma tendência de ser bastante impaciente com as pessoas, interromper a fala dos outros, que é mais um indicativo da dificuldade de ouvir. Mas por sorte, ou movido pelo propósito individual dele, não sei, essa pessoa buscou ajuda e ele insistiu até conseguir definir o diagnóstico e o mais importante, ele não parou ali, ele não usou esse diagnóstico como uma muleta, ele continuou buscando o autoconhecimento e isso não tem sido tarefa fácil para essa pessoa. Mas se a gente observar bem, a gente vê que o nó do sul dele está em Virgem na casa 3, então o piloto automático dele, né, que é o nó do sul, faz com que ele se sinta exausto com tantos pensamentos acelerados. Porque esse nó do sul também faz uma quadratura com Marte. Ele não aparece aqui no mapa, mas se esse Marte faz uma quadratura com o nó do norte, automaticamente ele está fazendo uma quadratura ali com o nó do sul. E na medida que a autoconsciência dessa pessoa vai ganhando forma, esses pensamentos, o automático dele começa a ser questionado, né? Começa a virar autocobrança. E ele começa a fazer as autoanálises, né? Mas a partir do momento que essa pessoa aqui começou a assumir as suas próprias questões, né? Assumir seus erros, assumir sua dificuldade de comportamento, que ele não percebia antes, isso tudo foi através de terapia, de muita conversa.
ele começou a perceber a sua virtude e a olhar mais para esse nó do norte aqui. Então agora ele já se restabeleceu das rasteiras que o retorno de Saturno dele trouxe. Olha lá que o Saturno dele está fazendo uma conjunção exata com Netuno, então parte da cobrança desse Saturno dele, né, principalmente no retorno de Saturno, foi trazer para ele a necessidade de assumir a responsabilidade com a parte espiritual dele, com a parte do autoconhecimento. Quando a gente fala de parte espiritual, eu não estou falando de crenças religiosas, mas eu estou falando de entendimento da sua parcela individual como um ser espiritual, entendeu? Eu não estou falando de misticismo, estou falando de entender você como uma pessoa única, um ser espiritual que está em desenvolvimento. Isso... E assim tem sido, né? As sessões têm sido assim. Existe uma frase que ela é muito utilizada assim para quem se dedica para essa parte de buscar entender a espiritualidade, que ela é mais ou menos assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. Isso quer dizer que quando uma pessoa não busca conhecer a si mesma, que na verdade isso é o conceito de espiritualidade, é uma filosofia de vida e de autodescoberta, por isso que a espiritualidade é uma descoberta pessoal. Então, se a pessoa não se preocupa em conhecer a si mesmo por amor, ela vai pela dor. E a vida sempre encarrega de dar um jeitinho de fazer com que cada um assuma suas próprias parcelas de responsabilidade para construir esse ser individual que cada um é. No caso do nosso cliente, tem a ver com esse lado de perceber o que, sabe, o que vem de dentro dele, da intuição, e falar de uma forma espontânea, que é uma característica do TDAH, mas de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais consciente. E olha o nó do norte dele em Peixes, fazendo uma conjunção com Mercúrio lá na casa 9, que é a casa das filosofias e dos pensamentos superiores e do aprofundar em si mesmo. Então, o propósito dele era viver essa questão, e aí com Saturno passando ali, né, também trouxe esse despertar para ele. Mas para isso, ele precisa ter uma responsabilidade, principalmente com aquilo que ele diz. Ele precisa estudar a filosofia de vida, a filosofia da vida dele, né, o tipo de filosofia de vida que ele criou, e educar os próprios sentidos para que os sintomas disso não saiam de forma descontrolada. Que é o que acontecia antes dele descobrir esse diagnóstico do TDAH e todas as dificuldades que acabou se apresentando na vida dele. Ufa, certo, pessoas? É isso. No fundo, eu acho que a gente precisa aprender a acolher o sentimento para corrigir um comportamento e não fazer de conta que aquele sentimento é uma bengala onde a gente pode se apoiar, certo? É isso, pessoas. Até o próximo. Tchau!